Um tratamento espiritual. Um tratamento espiritual é uma mudança de ideia, uma modificação da mente. Quando a mente se modifica, a expressão exterior deve se modificar, correspondentemente. Na verdade, Paulo diz: somos transformados pela renovação de nossas mentes. Quando nos deparamos com um problema, a única coisa necessária a fazer é mudar de ideia com relação ao assunto em questão. E fazemos isso lembrando-nos da verdade espiritual referente a ele e continuando a agir assim até atingirmos um certo nível de percepção. Muitas vezes, não é possível conseguir isso numa só tentativa. Sendo assim, repetiremos a operação com a frequência que for necessária, até o objetivo ser alcançado. Um tratamento espiritual é uma operação definida. Comece-a, termine-a, depois deixe-a de lado até a próxima vez. Em geral, o dia seguinte. Não fique mordiscando o assunto no intervalo entre os tratamentos, mas tente esquecê-lo. Lembre-se de que para Deus não há problema difícil e que para Ele as condições não têm importância. Deixe esse cão em paz. Cuide de sua vida. É uma boa regra. Seria provavelmente seguro dizer que mais da metade dos males do mundo se deve a intrometidos bem-intencionados, que simplesmente não conseguem deixar de interferir. Nem é preciso dizer que tais pessoas nunca encontram paz e harmonia em suas próprias vidas. Pois é uma regra invariável que aquele que se mete com a vida do vizinho negligencia a própria. Tudo isso é verdade, e devemos tê-lo sempre em mente. Mas num sentido mais profundo, é igualmente verdade que aquilo de que um homem cuida, a que dá a sua atenção, sempre acaba se tornando parte da sua vida e às vezes sua destruição. Quando você interfere mentalmente em qualquer condição, envolve-se nela ao nível dessa interferência. Quando toma partido mentalmente ou fica emotivo no tocante a um assunto, e ainda mais quando fala nele, e ainda mais quando age com relação a ele, está sendo parte dele e terá que arcar com as consequências. Em outras palavras, você não pode envolver seu pensamento em qualquer assunto sem sofrer as consequências naturais decorrentes. Pode chamar a isso envolver-se no karma dessa situação, se quiser, mas chame-o como chamar o fato é inalterável. Interferir mentalmente em qualquer situação envolve-o nas consequências tanto quanto o faria uma interferência física. É claro, quando é seu dever interessar-se por qualquer assunto, deve fazê-lo, construtiva e espiritualmente. Então as consequências para si mesmo poderão apenas ser boas. A Bíblia diz: aquele que passa e interfere com aflições que não lhe dizem respeito é como aquele que agarra um cão pelas orelhas. Provérbios 26, 27. Se quando aqueles que o cercam estiverem falando negativamente sobre algo ou alguém, você der a sua contribuição para o caldeirão da feiticeira, estará agarrando um cão estranho pelas orelhas. Portanto, cuidado. Se ficar emocionalmente preso a coisas que não são da sua conta através da indignação, farisaísmo, ódio ou coisa semelhante, também terá agarrado o cão e pagará por isso.
Se andar por aí entrevistando, telefonando, ocupando-se com a mesma intenção, terá enfrentado o cão mais uma vez. E ele morderá. Até mesmo pensar negativamente com relação a tais assuntos, no recesso de seu coração, trará um castigo proporcional e natural. É sempre direito pensar corretamente sobre qualquer pessoa ou situação. E se agir assim, muitas oportunidades se lhe apresentarão para ajudar as pessoas praticamente, também sem qualquer infração da lei de que estivermos tratando, e sem chegar perto do cão perigoso. Somente seus próprios pensamentos. Não importa o problema que você possa ter que enfrentar hoje. Há uma solução porque você não tem que lidar com outra coisa que não seus próprios pensamentos. Como sabe, você tem o poder de selecionar e controlar os seus próprios pensamentos, embora possa parecer difícil fazê-lo às vezes. Enquanto você pensar que seu destino está nas mãos de outras pessoas, a situação é irremediável. As pessoas dizem: não adianta eu lutar por causa deste ou daquele motivo. Se ao menos eu tivesse uma profissão, se ao menos tivesse me casado com outra pessoa, se ao menos não tivesse comprado essa loja, se tivesse ido para o exterior quando tive a oportunidade e assim por diante. Mas este é um erro vital, porque você não tem que lidar com outra coisa que não seus próprios pensamentos. Fique se lembrando constantemente desse fato. Repita-o para si mesmo uma centena de vezes ao dia, até realmente começar a captar tudo o que significa para você. Anote-o num lugar em que o veja com frequência. Coloque-o na sua escrivaninha, ou onde quer que trabalhe. Pendure-o no quarto, onde poderá enxergá-lo com facilidade. Escreva-o na bolsa. Escreva-o na alma, fixando-se nele constantemente. Ele transformará a sua vida, conduzi-lo-á para fora do Egito e da casa de servidão. Ele o levará a Deus. Sem horário comercial. Deus não tem horário comercial. Nunca existe um momento em que Deus não esteja disponível. Dia ou noite, inverno ou verão. Deus está sempre presente, sempre pronto a curar, a consolar, a inspirar. Não é possível voltar-se para Deus em oração sem receber ajuda. Não é possível encontrar-se em qualquer local em que Deus não esteja integralmente presente, integralmente ativo, capaz e disposto a libertá-lo de qualquer dificuldade. A única coisa que se exige de você é que se volte para Ele irrestritamente e que espere que Ele haja. Se não se entregar irrestritamente, se estiver rezando com a ideia de que, se não fizer bem, pelo menos mal não fará, não poderá esperar resultados. Se você se voltar para Deus, na prece, sem tensão, sem veemência, porém tranquila, firme e persistente, os resultados virão. Quanto maior a emergência, mais fácil será demonstrar. Porém, terá que ter dedicação irrestrita, pois o homem de dois propósitos é instável em todas as suas atitudes. A mais poderosa de todas as preces é simplesmente: aquietai-vos e sabei que sou Deus. O olho único. A verdadeira simplicidade é a chave mestra da compreensão espiritual. Essa simplicidade será inerente às condições materiais, porém é claro que a sua raiz fundamental reside na perspectiva mental de cada um. A simplicidade de pensamento naturalmente se refletirá numa simplicidade geral na maneira de viver e trabalhar. O coração, que se fixa em muitas coisas diferentes, nunca está em paz. E é para o coração em paz que chega a percepção de Deus.
A simplicidade mental consiste em ver a única presença em toda parte, em todas as coisas. Este é o olho único de que Jesus falou. E se cultivarmos o olho único, todas as coisas menos importantes entrarão nos eixos automaticamente. É porque todos estamos envolvidos demais em detalhes externos e sem importância que muitas vezes deixamos passar a grande oportunidade. O homem suporta sofrimentos incríveis na sua busca do santo grau. Porém, quando Deus leva o cálice aos seus lábios, ele frequentemente o afasta com rudeza.